Nós conhecemos no filme Vingadores Ultimato um fim para o Steve Rogers, onde ele viajou no tempo para viver no passado com a Peggy Carter, reaparecendo idoso na linha do tempo atual. Porém, a Marvel fez algo surpreendente. Ela apresentou outro fim para o personagem nas HQs que é bem diferente e eu ainda não decidi qual é o mais impactante. Esse vídeo é patrocinado por World of Warships, seus louquias, um jogo de simulação de combate naval que é gratuito para computador, com mais de 300 barcos realistas e históricos que existiram nas guerras mundiais. E o jogo ainda conta com efeitos climáticos, upgrades e personalização de navios, além de eventos e missões novas frequentemente. Em World of Warships você vai sempre ter coisas novas para fazer. Se você curte jogos de guerra com adrenalina, explosões e estratégia, esse é o jogo para você. E eu falei que tem sempre coisas novas, não falei? Em breve eles estarão trazendo submarinos, todo um novo tipo de estratégia, uma vez que você poderá comandar esses caçadores invisíveis. Então não perca tempo, louquias, faça o download gratuito no primeiro link aqui na descrição do vídeo e você pode usar o código promocional Ready for Battle 2020 ao se registrarem por esse link aqui embaixo para ganharem 700 dobrões, 7 dias de conta premium, 1 milhão de créditos, o barco USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos e o barco premium japonês Ishizuki. São muitos brindes para você começar a jogar com tudo, seguro em sua casa, passando o tempo da melhor maneira possível na quarentena. Vai lá, aproveita! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal capitanioso! E deixa eu explicar de onde saiu isso tudo. Essa história final do Capitão América veio da série que a Marvel veio publicando chamada The End. Uma série de histórias que conta o fim, os últimos dias, últimos momentos dos grandes heróis da editora. Só que diferente das outras histórias, que inclusive eu já contei aqui no canal, nesse quadrinho o Capitão América não morre no fim. Aí eu já soltei um spoiler da história aí, mas o que acontece com ele é realmente uma surpresa e eu ainda estou dividido se é bom ou ruim. Certamente é bem diferente do que eu esperava. Por um lado, que bom que o Steve Rogers não morreu aqui, porque isso já aconteceu várias vezes com ele. Só para dar uma passada, uma pincelada rápida aqui das várias vezes que o Capitão América morreu, uma delas talvez a mais famosa, foi durante o arco da Guerra Civil. Tem até aquela imagem clássica do Homem de Ferro sentado do lado do corpo do Steve Rogers, só que contrário do que muitos pensam, não foi um Homem de Ferro que matou ele nessa história, mas sim a própria namorada dele, a Sharon Carter, que tinha sofrido uma lavagem cerebral do Caveira Vermelha. Mas ele também já morreu vítima de uma explosão nuclear, já morreu por um massacre, que é a fusão do Magneto com o Professor Xavier lá nos anos 90, já morreu pro Korvac, já morreu pro Doutor Destino e já morreu até por um tapinha do Thanos. E aí dizem que um tapinha não dói, pergunta isso pro Capitão América. Só que de todas essas mortes é óbvio, ele voltou, mas do final que ele teve nessa história aqui, ele não vai voltar mais, até porque esse é o propósito, essa é a proposta desse quadrinho. Nós já começamos acompanhando um momento icônico aí, né? Capitão América versus Caveira Vermelha, enquanto ele está refletindo como o mundo mudou. Catástrofes ambientais, Nova York está diferente, o clima do planeta está diferente, é um cenário pós-apocalíptico. E é revelado que não é apenas um Caveira Vermelha, mas vários. E isso foi consequência de um ataque, um plano do Caveira Vermelha que liberou uma névoa por Nova York. O Capitão América conseguiu levar essa névoa para o oceano, mas de alguma forma aquilo mudou, virou um vírus que voltou e contaminou a população inteira. A consequência era sempre a mesma, com apenas um toque, um arranhão, um cheiro diferente que era respirado, as pessoas se transformavam em uma versão do Caveira Vermelha que não era mais uma pessoa só, e assim parte de uma mente coletiva, aquele conceito que todo mundo segue um mesmo comando, tem um mesmo objetivo, não existe mais individualidade para esses seres descendentes, dá para dizer assim, do Caveira Vermelha. A perseguição continua porque é a cidade inteira que está atrás do capitão. Ele pula para dentro de shoppings, continua correndo até que cai em um buraco muito fundo e vai parar em uma espécie de subsolo.
Lá ele tem alguns momentos de respiro e reflete que pode ter passado muito tempo desde o início daquilo tudo, afinal de contas os dias já iam se misturando. Será que foram apenas meses, dias ou anos que se passaram? Após ouvir um barulho lá embaixo, ele tenta se livrar daqueles possíveis caveiras vermelhas de uma vez por todas para continuar sem ser perseguido por algum tempo. O que, para falar a verdade, pensando criticamente, não faz tanto sentido. Se todos têm uma mente coletiva, se um caveira vermelha visse ele lá embaixo, iria descobri-lo e todo mundo ia atrás dele. O melhor que ele poderia ter feito era fugir. Porém, que bom que ele tentou atacar esses possíveis caveiras vermelhas, porque descobriu que não era nenhum inimigo, mas sim pessoas normais que haviam sobrevivido lá embaixo. Um grupo basicamente consistido de um idoso e algumas crianças. Logo eles reconhecem o Capitão América e se sentam para conversar. Agora eles estavam juntos. E após finalmente tirar a máscara, vemos que devem ter se passado uns bons anos, já que o Steve Rogers também está idoso. E aí eu fiquei com outra dúvida também. Como é que as pessoas sobreviveram lá naquele subsolo? Será que tinha comida lá embaixo? Quantos anos esse pessoal tá por lá? E mais, se tem tantas crianças ali, a criançada tava tipo recém-nascida quando essa crise toda começou? Afinal de contas, eles nem sabiam, nem tinham ideia do apocalipse que tinha acontecido lá em cima. Eles só sabiam que era algo muito grave. Tanto que foi o próprio Steve que contou pra eles o lance da névoa, da contaminação e etc. Outra opção também seria que o apocalipse teria acontecido há pouco tempo e o Steve Rogers está idoso porque realmente a história já começou antes do apocalipse mesmo no futuro. O quadrinho não deixa claro e por isso mesmo a gente pode escolher qual opção é mais coerente. Lógico que a tranquilidade não duraria muito tempo, logo os Caveiras Vermelhas encontraram eles lá embaixo e o pior, agora que o capitão estava acompanhado, basicamente o herói americano tinha guiado os vilões, a horda de vilões, até aquelas pessoas inocentes que estavam escondidas esse tempo todo. O Steve faz de tudo para proteger todo mundo, mas invariavelmente dá ruim. Uma das crianças é imediatamente infectada com simplesmente o que pareceu um toque, e agora o capitão teve que lutar contra ele também, enquanto uma das meninas tomou um tiro. Após conseguir com sucesso nocautear os vilões ali presentes, os sobreviventes se focaram agora em salvar a menina que tinha sido ferida na barriga. O homem idoso era um médico e identificou que ela tinha perdido muito sangue, precisava de uma transfusão. E o capitão diz que ele é um doador universal. É O negativo, então ele doaria sangue para a menina. Nesse momento aí, a primeira coisa que eu pensei, e eu aposto que você talvez tenha pensado, é, beleza, essa é a história do fim do Capitão América, eventualmente o Capitão América vai morrer e vai ser substituído por essa menina aí que recebeu a transfusão de sangue dele e agora ela vai ser a nova super soldado. Mas, surpresa, surpresa, será que é isso que vai acontecer mesmo? Eu já falei que essa história é meio inesperada, né? Eles conseguem fazer a transfusão a tempo e saem de lá, sobrevivendo vários dias fugindo dos caveiras ao redor do mundo, ou da cidade pelo menos, até encontrarem um Helicarrier caído da SHIELD, uma grande aeronave que provavelmente tinha muitos equipamentos lá dentro. O capitão insistiu em entrar porque poderiam haver coisas preciosas que os ajudariam lá dentro, insistindo para que o senhor e as crianças ficassem do lado de fora, o que imediatamente a gente pensa, vai dar ruim, vai dar merda e isso não vai dar certo. Mas no fim das contas, olha só, foi a escolha acertada. Assim que entra, o capitão se dá de cara com ninguém menos que o MODOK, clássico vilão da Marvel, que é um organismo mental desenvolvido apenas para matar, o que inclusive é o que significa a sigla do nome dele em inglês. Porém, assim como quase todo o resto nessa realidade, ele é um caveira vermelha, e nós descobrimos que ele é o responsável por essa infecção toda. Provavelmente ele foi o primeiro infectado pelo Caveira Vermelha original e colocou essa situação toda em movimento. Ele é, vamos dizer assim, a abelha rainha que controla todas as outras abelhas, todos os outros Caveiras Vermelha. E essa é a oportunidade perfeita do Capitão América acabar com isso de uma vez por todas. Ele luta contra o MODOK, o que até que dá um trabalhinho, mas nem tanto. E num último ataque o MODOK destrói
destrói o Helicarrier, fazendo tudo desmoronar naquela cena típica de filme de ação, onde o mocinho tem que sair fugindo daquele lugar que tá caindo, e o Capitão América consegue fazer isso. Acabou a história? Não acabou. Do lado de fora, com os sobreviventes, ele é cercado por uma multidão de vilões. Matar o MODOK não adiantou nada, pelo contrário, ele percebeu que isso só deixou os vilões mais desorientados. E o pior disso tudo é que depois da explosão ele tinha ficado um tempinho desacordado, e quando acordou, os outros sobreviventes em torno dele tinham sido transformados em Caveira Vermelha também. Para ser mais específico, o idoso e uma outra menininha, a menininha que recebeu a transfusão de sangue dele, ainda estava viva. Então ele usou uma ferragem que estava enfiada na perna dele depois da explosão para atacar o velhote, e usou o resto do tempo que tinha para correr, fugir com a última sobrevivente. Eles ficaram totalmente cercados em um momento que parecia não ter saída. E é aí que chega o fundo do poço, porque o Capitão América se dá conta que, olha só, existem tantas pessoas, tantos Caveiras Vermelhas que vivem em harmonia, mas eles só estão me atacando porque eu sou diferente, e agora eu sou o único diferente. E quando eu disse que ele chega no fundo do poço, é porque ele cogita se sacrificar, e até sacrificar a menina, para que eles se transformassem em Caveiras Vermelhas também, e pudessem viver em harmonia junto com aquela sociedade, na verdade, não é uma sociedade de vilões, de nazistas. Daí nós temos uma reflexão que na verdade é muito complexa e até política que a gente pode tirar disso aí. A gente está vendo uma multidão que pensa da mesma forma, querendo atacar, destruir aquilo que é diferente deles. Ele está errado mesmo em ser quem ele é, em defender as coisas que ele defende, em ser uma pessoa com a sua própria consciência? Só porque uma maioria que está querendo matar ele, atacar ele, pensa diferente? Isso é muito louco, porque a mentalidade dos Caveiras Vermelhas nessa história é realmente essa. Se eles não conseguem converter a pessoa, a intenção deles é matar mesmo. Mas acontece uma reviravolta. O idoso reaparece, agora sem o barbão, porque afinal de contas ele tinha virado Caveira Vermelha, que não tem pelo na cara, e desvirado para um ser humano normal, devolvendo o escudo do Capitão América, que está confuso. Como assim? O que aconteceu? Como você está de volta? Aquilo reacende a esperança de todos, e o Abe, que é esse senhor, revela que a cura estava entre eles o tempo todo. A cura era o próprio sangue do Capitão América. A hora que o Capitão tirou aquela ferragem da perna e atacou, o Abe tinha na verdade o infectado com o próprio sangue. Da mesma forma que a menina não tinha se transformado porque havia recebido a transfusão de sangue do Steve. Então olha como isso é poético. O Capitão América defende os ideais da América, né, dos Estados Unidos, que são ideais principalmente de liberdade, e está no sangue dele, incorporado nele, esse ideal de liberdade. As pessoas que são infectadas, que compartilham do sangue dele, se tornam livres, se tornam capazes de pensar com suas próprias cabeças. Eles vão embora daquele lugar, sobrevivendo ao ataque, e aí que temos a grande reviravolta. Como acaba o Capitão América? Porque claramente se passa um tempo, nós vemos uma sociedade onde existem humanos novamente, cercando, capturando e colocando os Caveiras Vermelhas para passarem por um procedimento. E para isso acontecer, nós vemos um guarda assegurando uma porta, o que na verdade para mim parece muito mais uma cela. Aquele guarda está protegendo quem? Uma pessoa de entrar naquela sala ou a pessoa que está dentro da sala de sair? Porque dentro da cela nós vemos o Abe com um barbão de novo, ou seja, deve ter passado algum bom tempo, e ele está conversando com o Capitão América, um cara que serve basicamente como um saco de sangue ambulante, se mantendo vivo apenas para fornecer o próprio sangue para toda a nação. Então olha só, ao mesmo tempo que o Capitão América representa e fornece liberdade para os outros, para isso ele sacrifica a própria liberdade. É o contrário do Capitão América dos filmes, que no fim das contas sacrificou tudo para poder ter a vida boa, aquilo que ele sempre sonhou. Aqui nos quadrinhos, ele sacrificou tudo que ele tinha em prol dos outros, em prol
de toda a nação. É muito diferente do que a gente viu nos filmes e é muito diferente do que eu esperava para essa história. Outras histórias incríveis contando o fim, dessa vez a morte mesmo, de personagens como o Homem-Aranha, o Venom, o Deadpool, a Capitã Marvel, eu já contei aqui no canal e recomendo muito que você vá lá, assista e me conte o que acha aqui. Qual é a sua história de fim preferida? E pode apostar que eu vou voltar aqui em breve contando mais histórias do final de grandes heróis que a gente curte tanto. Então, para acompanhar isso tudo, se você é novo no canal, te recomendo se inscrever, ativar as notificações, porque aí você se torna um Loquia também, fazendo parte dessa família aqui, esse grupo que adora conversar sobre esses assuntos nerdicos do mundo de super-heróis, quadrinhos e cinema. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.